Tem uma outra experiência também que marca muito a nossa viagem para Israel é quando a gente entra em Jerusalém, que a gente chega lá no Monte Scopus, ali perto, e dá aquela olhada para Jerusalém, e a gente faz aquela celebração de chegada em Jerusalém, e faz aquela rememoração quando Jesus também está chegando e olha para Jerusalém, e ele diz: Jerusalém, Jerusalém. Então aquilo ali também é um momento muito marcante, né? A gente faz aquele Lehaim, aquele brinde ali, naquele momento, olhando para Jerusalém. Aquilo ali eu acho que não tem valor monetário que pague aquela experiência, né? Como é que o senhor sentiu ali naquele momento? Olha, quando a gente sai da Galileia e vai subindo, né, para Jerusalém, realmente é algo tocante. Quando a gente começa a aproximar, ver as primeiras luzes da cidade, é algo marcante mesmo. Começa a crescer uma expectativa em nós, principalmente na primeira viagem, é indescritível. É uma coisa que vai ganhando corpo, uma coisa... E o que marca também, né? Eu sempre, como eu disse, eu gosto de um livro ou de um hino ou até mesmo de uma canção, né? Para marcar meus momentos. E subir para Jerusalém, aproximar de Jerusalém, cantando aqueles hinos, Jerusalém Divina, por exemplo, Jerusalém, Jerusalém, é muito marcante isso aí, é muito. Se você não se segurar, você chora, pode ter certeza disso. E de lá do local, né, que a gente é levado para contemplar Jerusalém na chegada, vendo a mesquita de Al-Aqsa, lá no local que deveria ser o templo, ver toda a cidade. Geralmente nós chegamos lá nesse dia, já estava caindo a noite. É algo que nos reporta ao passado mesmo, porque lá embaixo tem um monte de imagens que são imagens antigas, muito antigas. E aquilo é muito marcante. Eu disse no início que eu tinha alguns locais favoritos lá em Jerusalém para mim. O meu local favorito, até bem pouco tempo, era somente o Monte das Oliveiras, que é na base do qual nós conhecemos Jerusalém no primeiro momento, né, que o pastor Jair se referiu ainda há pouco. Então, lá do Monte das Oliveiras, muitas vezes eu fiquei pensando, Jesus olhou daqui. Jesus contemplou esse mesmo ambiente, porque dizer aqui o túmulo, por exemplo, o jardim do túmulo e a igreja do Santo Sepulcro ficam próximas, um local do outro, mas quando que foi marcado o local da igreja do Santo Sepulcro? Foi marcado no século IV da era cristã. A mãe do imperador Constantino perguntou, foi lá diligentemente, quis saber a respeito da história cristã, e era dito para ela, ali aconteceu tal coisa. Ela mandava erguer uma igreja bizantina, né, que saía do período bizantino. Então, certamente há alguma divergência entre muitos locais ali. Jesus foi de fato sepultado no Jardim do Santo Sepulcro, no Jardim do Sepulcro, ou na Igreja do Santo Sepulcro. São bem próximas uma da outra. Mas de lá do Monte das Oliveiras eu enxergo os dois numa linha divisada só. Olhando numa mesma direção, eu vejo o mesmo local. Na minha linha divisada dá para eu contemplar a mesma coisa. Então, nós vamos selecionar na nossa memória muitos locais agradáveis lá em Jerusalém. O outro local que eu tenho em Jerusalém, que eu conheci na viagem do ano passado que eu fiz, é o local da praia onde Jesus estava assando os peixes e mandou lançar a rede para a direita, né? Ali é um outro local que eu achei também muito assim passível de ser o local correto, né? Mas não é o local correto. Nós estamos em Jerusalém, nós que saímos aqui do Brasil, navegamos até navegação aérea, né, por avião, até Jerusalém, é uma distância muito grande. Se nós olharmos na direção de Jerusalém, estando aqui, a gente vai olhar sempre para um ponto lá em Israel, e vai ser sempre o mesmo local. Então, não é assim
de nós nos preocuparmos se foi aqui que aconteceu isso. A gente se preocupa muito com isso. Foi aqui mesmo? Foi aqui? Não, foi ali. Foi ali. Né? E Deus é que sabe tudo. E também marca muito quando a gente desce o Monte Scopus e vai até o Jardim do Getsemane. E lá no Jardim do Getsemane a gente entra num lugar reservado para meditar um pouquinho, para ficar ali alguns instantes. E sempre eu faço questão de trazer a memória das pessoas que estão ali orando, que levaram os seus pedidos de oração, que estão ali naquele momento lembrando da agonia de Jesus no Getsemane. E eu sempre reforço dizendo, ele não ganhou a nossa vitória no Calvário. A vitória foi ganha no Getsemane quando ele decidiu ir para o Calvário. Então, quando a gente está ali naquela oração, naquele momento, e sentindo aquele clima que Jesus sentiu ali, de agonia, de desespero, de entrega e de decisão, porque ali foi o chamado Vale da Decisão, né? Ele decide ali a nossa vitória. O Calvário foi uma consequência do que ele decidiu com o Pai ali no Getsemane. O que o senhor sentiu desta oração ali no momento em que nós estávamos ali? A gente tem ali meia hora, 40 minutos de oração. Todas as vezes que eu chego ali, quantas vezes nós levamos também a bandeira do Brasil e colocamos lá no Getsemane e apresentamos o Brasil, dizendo: o Brasil é do Senhor Jesus, vai haver mudança neste país. E essas orações foram ouvidas. Nós estamos vivendo um momento aqui no país, momentos marcantes, difíceis, mas marcantes porque foram resultado de oração, né? E vários irmãos que estiveram ali conosco no Getsemane depois trouxeram as suas experiências dizendo das respostas de oração que tiveram de Getsemane. Como é que o senhor sentiu esse momento ali no Getsemane, orando, buscando o Senhor e talvez até colocando o seu pedido especial ali numa daquelas oliveiras que presenciou ali Jesus estando ali orando, que algumas daquelas oliveiras, elas foram testemunhas da presença de Jesus, né? Então, o que é aquele momento ali? Ele é como estar no Mar da Galileia, vamos falar disso daqui a pouco, mas o Getsemane, para mim, é um dos momentos mais marcantes ali em Israel, um dos momentos marcantes mesmo. O Getsemane é realmente uma âncora muito forte dentro do discurso religioso que nos conduz até o Calvário. No nosso caso ali, em 2014, que foi a primeira vez que eu estive lá, nós fizemos uma ceia do Senhor lá no jardim do Getsemane, e esse jardim fica do lado da Igreja das Nações. É uma igreja mais atual, né? Ela tem em afresco no teto dela até uma bandeira do Brasil, porque o Brasil contribuiu para a construção dela. Mas lá no Getsemane, realmente a gente orando num local que é bem provável, se não foi ali, foi alguns metros dali, ou alguns 100 metros, 200, 300 metros dali, daquele local, que Jesus orou. E olhando a configuração das oliveiras com aspecto retorcido, bem antigo, bem torcido, bem assim, machucado até, né? A gente realmente, aquilo reforça as figuras que a gente já fazia do local. A gente consegue muito mais suporte para os pensamentos da gente, né? A gente consegue imaginar melhor como que foi Jesus estar ali. Uma das coisas que eu imediatamente, porque o pastor fez a preleção dele e depois nos convidou a nos afastarmos uns dos outros e procurar um local sossegado para fazer uma oração particular. E enquanto eu cheguei, eu sempre em busca por emoções, assim, por guardar, por consolidar de alguma forma. Eu me lembro que eu olhei para o chão, tinha uma pedrinha, que são muitas pedrinhas calcárias, e eu olhei tinha um formato de uma azeitona, né, do fruto da oliveira. E eu peguei, né, mais uma vez, peguei e botei no bolso. Não é aconselhável, não é recomendável, nem pode fazer isso muito, porque eles podem, inclusive, descobrindo na bagagem, eles podem tirar, né, da gente, podem tomar da gente.
Mas eu peguei, era só uma pedrinha só, coloquei no bolso para guardar, e tem até hoje essa pedrinha lá em casa, de lembrança do jardim do Getsemane. E ali realmente, se a gente começar a orar, e a gente aos poucos for mergulhando no significado do local, né, o restante o Senhor pode fazer por nós. O Espírito Santo de Deus pode fazer por nós, nos fazer compreender melhor aquele momento ali, daquela angústia que Jesus viveu, né, e a gente percebe que não deve ter sido uma coisa fácil o sentimento de Jesus ali, né, quando ele até chega a dizer: se for da tua vontade, aparta de mim esse cálice. Foi ali. É um local fundamental ali em Jerusalém para se visitar. E nós sempre visitamos lá. Nós poderíamos ficar aqui, acho que 2, 3, 4, 5 horas falando, mas tem outro momento que é muito marcante quando a gente anda por onde Jesus andou. E a experiência que a gente tem ali de sentir a paz que vem aos nossos corações, a alegria indivisível de estar. Eu já estive em Jerusalém mais de 60 vezes, mas em todas elas eu sinto a mesma emoção. Mas tem um lugar que permanece igual, nunca mexeram, não conseguiram alterar, mudar a sua experiência no Mar da Galileia e hasteando a bandeira do Brasil junto com a bandeira de Israel lá no meio do Mar da Galileia, e cantamos o hino lá no Mar da Galileia. Também é um outro momento extraordinário, né? Sem dúvida. O Mar da Galileia está lá. A única diferença que pode haver em relação ao Mar da Galileia do tempo de Jesus é que provavelmente o nível da água esteja um pouco mais baixo, porque o nível do Mar Morto também está mais baixo. Pode ser que o nível do Mar da Galileia, dependendo da represa, quando que foi feita, né? Porque é uma represa para segurar a água ali. Essa represa não existiu sempre, né? Foi feita em algum momento posterior ao tempo de Jesus. Então o nível do mar realmente deve ser outro em relação ao tempo de Jesus. Mas é um lago, né, de água doce, conhecido na Bíblia como Lago de Genezaré, Mar da Galileia, Lago de Tiberíades. Tiberíades, né? É outro local fantástico, à beira do Mar da Galileia também, que nós ficamos lá uns dias em Tiberíades, fantástico também. Mas realmente navegar no Mar da Galileia é algo que, se a gente pegar só o termo, só a expressão, eu naveguei no Mar da Galileia como Jesus navegou.